racionais. Brunão, de volta então. Meu amigo, nós temos aqui 2 pontos importantes para você comentar. Uma é a atualização do mercado à vista e a outra parte é o destaque com que você volta. Só me parece que o Diego tem um complemento de dado. Você vai se referir à Anfávia? A Anfávia, exatamente. Agora eu trago os dados completos. O número de veículos licenciados subiu 6,3% em dezembro de 2022, ante ao mês de novembro do mesmo ano. Na comparação entre dezembro de 2022 com 21, a quantidade de veículos cresceu 4,8% e no último mês do ano houve licenciamento de 216.900 veículos. Os dados foram divulgados pela Anfávia hoje de manhã às 10 horas da manhã. 11:02. E aí, Brunão, nesse seu retorno, o que é que mais está te chamando a atenção? Já tem Jefferson Latos ao vivo conosco. Fala, Léo. Bom, não tem outro ativo que mais me chama a atenção, pelo menos no mercado doméstico, né? Lá fora, petróleo, tem que cruzar os dedos ali e realmente torcer muito para esse cara subir. E aqui dentro, curva de juros. Eu estava atento aí à conversa que vocês estavam tendo, principalmente a do Gui contigo, em relação à curva curta e curva longa, né? Um dos inscritos aqui pediu a LPK3, né? Eu tô com o gráfico dela, um gráfico muito difícil, mas se eu tivesse que cornetar alguma coisa aqui, é dizer, olha, não tenha o seu lucro se você é trader nela, né? Acima dos 2,22, tá? É o ponto mais de maior volume, né? Aqui no gráfico dela, baixíssima liquidez, acaba colocando aonde que zerou o pessoal mais recentemente, né? Então tá aqui em 2,22, fica ali em 2,22, 2,58, mas principalmente 2,22, alvo para estapar. Agora, lojas quero, que o Gui falou, eu não vou comentar sobre o gráfico aqui, mas comentar sobre essa dinâmica de curva curta e curva longa. A lojas quero, se eu não estou enganado, ela revende ali produtos, insumos para construção civil. E a construção civil sempre vai estar conectada ali com curva longa, que são os financiamentos longos ali. Então, se a curva longa está abrindo e a curva curta fechando, que é o gráfico que eu estou colocando para vocês, 2025 está fechando e 2030 alguma coisinha está abrindo, pessoal, é ruim para a construção civil, menos pior para as empresas que têm capital intensivo alto ali, dívida de curtíssimo prazo, que são as empresas de consumo e varejo mais tradicionais, as e-commerces, né, pets da vida e tal, que estão ali com as continhas mais de curto prazo, sendo as piores, aquele resultado financeiro ruim, porque o CDI está alto. Então, se aqui no curto a curva fecha, eu acho que é interessante para essas companhias. O destaque que eu vou dar vai acabar sendo o Qualicorp, que também foi pedida ontem, eu esqueci de comentar e eu tenho posição. E Lojas Renner continua sendo ali 2 pontos que eu estou de olho, junto com o Edux, no curtíssimo prazo. Agora, a curva longa abrindo, pessoal, é o risco de trajetória de dívida, é o risco mais médio-longo prazo, esse que é um eterno problema brasileiro, e aí bate nas empresas, principalmente nos financiamentos longos, e aí construção civil talvez sinta um pouquinho mais essa dinâmica de curva longa abrindo, curva curta fechando. Curva curta, pessoal, é o gráfico mais importante da semana. Se o petróleo andar para cima, show, a gente só tem que se preocupar com esse cara aqui. Quanto mais pancada tomar para baixo, e hoje é um dia emblemático, é o tal dos 13%, 13,05% lá do discurso do Lula, quando começou toda essa dinâmica aí, presidente ou Palácio do Planalto contra mercado, e agora também, de certa maneira, um certo entrevero com o Banco Central. É sempre bom ter discussões. Quando eu falei na minha primeira entrada, Léo, que o mercado ia alular, era justamente o que o Gui estava comentando. O mercado talvez comece a cobrar do BC, olhando para o México, olhando para o Chile, falando, poxa, cara, você realmente tem que penalizar aí as nossas PECs, as 3 últimas, e a nossa política fiscal. Mas não tanto, né? Então, olhe para esses outros países aí, tenta pôr um juro real mais baixo. E talvez essa seja a dinâmica de fevereiro e março pró-mercado, se assim a gente pode dizer. E para quem pediu Qualicorp ontem, e eu acabei não comentando, péssima ação, tem posição, ela está cielando, né? Então perdendo margem para tentar manter o mesmo número. Perdendo margem para manter o mesmo número de cliente. Lembrando que a Cielo agora, pessoal, depois de 2 anos, aí 3 anos de luta, está conseguindo manter cliente, manter margem, e agora o mercado vai tentar olhar para manter cliente e melhorar a margem. Então a Cielo passou por essa barriga, eu até comentei aqui que com louvores, porque não teve nada de fraude contábil, nenhum CEO metralhando para tudo que é lado. Não, é uma empresa realmente que foi ali bem fidedigna com o seu investidor minoritário. Agora, a Qualicorp está no mesmo processo. Então, por enquanto, ela está perdendo margem para manter o mesmo número de vidas. E o churn ali, que é o vento, quando nós temos uma inflação muito alta,
como foi lá em 2014, 15 e agora também em 2021, 22, pessoal, é pancada, porque ela é uma empresa cara e tem muita troca, né? Tem o SUS ali para você mandar bala e essas companhias verticalizadas recentes também estão cada vez mais com preços competitivos. Então é um problema a inflação para ela, juntou a inflação com o CDI, piorou mais ainda. Então se a curva curta vai dar uma animada, vai fechar, pessoal, qual que é o trade da Qualicorp? Não investimento, tá? O stop tem que estar na mínima atual do PEC dos benefícios, tá? E o seu alvo, na minha opinião, é em 6,83, 7,17 e 7,58. São os três alvos ali, teria essa capacidade. Agora, no médio prazo, se essa dinâmica continuar, pessoal, é Cielo Futebol Clube, e aí o próximo alvo que eu tenho para a Qualicorp é 3,13. 3,13. Então, olha o tamanho do seu perigo aí, para quem for alocar, pelo menos na minha opinião técnica, são esses os pontos, Léo. Muito bem. Tá bom, Brunão. Obrigado. Sempre o olhar de Bruno Mazzoni.